Em 1953, a Coreia do Sul era um campo de cinzas. Cidades destruídas, fome em cada esquina e um povo sem horizonte. O mundo acreditava que aquele país jamais se levantaria. Mas, em apenas algumas décadas, o impossível aconteceu. Das ruínas da guerra nasceu uma das sociedades mais tecnológicas e criativas do planeta. Um milagre construído não por sorte, mas por sacrifício, disciplina e fé no futuro. Esta é a história de uma nação que trocou a dor pela inovação. Um povo que decidiu transformar a própria tragédia em progresso. E o fez, com brilho, coragem e silêncio. A Guerra da Coreia começou em 1950 e deixou cicatrizes que o tempo jamais apagou. Em apenas 3 anos, milhões morreram, cidades inteiras foram reduzidas a escombros, e o país se dividiu para sempre. Ao sul, um território arrasado, sem indústria, sem energia, sem alimento. No norte, o regime comunista consolidava seu poder. O fim da guerra não trouxe paz, apenas o desafio da sobrevivência. A Coreia do Sul era uma das nações mais pobres do mundo. Sua renda per capita era inferior à de países africanos devastados pelo colonialismo. Mas em meio à miséria, algo nascia, um espírito de resiliência. A população, guiada por líderes que prometeram reconstrução, começou a reerguer o país com as próprias mãos. Estradas, escolas e pequenas fábricas surgiam do nada. O trabalho era duro, mas cada tijolo erguido representava mais do que reconstrução. Era um voto silencioso de fé no amanhã. Em 1960, o país ainda lutava contra a fome, mas já havia algo novo no ar: propósito. Os sul-coreanos perceberam que ninguém viria salvá-los. E talvez tenha sido essa consciência, essa solidão coletiva, que acendeu a chama da transformação. Enquanto o mundo esquecia a Coreia, ela começava a planejar o próprio renascimento. Nos anos 1960, a Coreia do Sul embarcou em uma das campanhas de reconstrução mais intensas da história moderna. O governo de Park Chung-hee, com mão firme e visão pragmática, transformou o país em um canteiro de obras. Estradas, portos e usinas elétricas surgiram em ritmo frenético. A meta era simples: fazer o país produzir a qualquer custo. Mas o milagre econômico não nasceu apenas das máquinas. Ele nasceu das pessoas. De trabalhadores que passavam 12 horas em fábricas, de agricultores que dobravam suas colheitas e de estudantes que estudavam à luz de lamparinas. A educação tornou-se o novo campo de batalha. Cada família via na escola a única arma capaz de vencer a pobreza. O índice de alfabetização subiu de forma impressionante, e o país começou a formar engenheiros, cientistas e técnicos. Ao mesmo tempo, um novo modelo empresarial surgia: os chaebols. Grupos familiares como Samsung, Hyundai e LG tornaram-se o motor da economia. Com apoio estatal e ambição desmedida, eles transformaram pequenas oficinas em impérios industriais. A década terminou com um país irreconhecível, ainda pobre, mas cheio de energia, ainda cansado, mas já orgulhoso. O milagre coreano ainda não era visível, mas já estava em marcha. E o mundo, mais uma vez, demoraria a perceber. Nos anos 1970 e 1980, a Coreia do Sul acelerou. O milagre do rio Han se tornava real. A cada novo ano, as exportações dobravam. Navios, carros, eletrônicos e aço, tudo saía das fábricas sul-coreanas rumo ao mundo. O país deixava de ser símbolo de miséria para se tornar sinônimo de eficiência. Enquanto outras economias oscilavam, a Coreia seguia em linha reta. A disciplina que um dia fora sua prisão tornava-se agora sua maior força. Nas fábricas, o conceito era simples: trabalhar não por si, mas pelo país. O esforço coletivo se transformou em identidade nacional. Em 1988, as Olimpíadas de Seul mostraram ao planeta um novo rosto da Coreia. Arranha-céus, metrôs modernos, uma juventude vibrante. A imagem de uma nação que havia se reinventado. Mas por trás do brilho havia cansaço. A geração que reconstruiu o país sacrificou descanso, lazer
e até a própria saúde. O sucesso custou caro. Mesmo assim, a Coreia do Sul havia realizado o impossível. Em menos de 30 anos, saiu do pós-guerra e alcançou o status de potência industrial. O rio Han, que um dia viu barcos de guerra e sangue, agora refletia as luzes de uma nova civilização. E esse reflexo, dourado e pulsante, anunciava que o milagre ainda estava só começando. A modernização trouxe um novo desafio: conciliar o passado com o futuro. A Coreia do Sul precisou reaprender a ser ela mesma. Templos budistas se escondiam entre arranha-céus. As aldeias rurais desapareciam, substituídas por avenidas e shoppings. A cultura ocidental influenciava a juventude, mas o espírito coreano resistia, nas tradições, na comida, na música, na disciplina familiar. Os anos 1990 marcaram uma nova transição, do industrial para o digital. Empresas como Samsung e LG se reinventaram, apostando na tecnologia da informação. Enquanto o Ocidente ainda tentava entender o futuro, a Coreia já o estava construindo. Mas a corrida não foi sem feridas. A pressão social, a competitividade nas escolas e o culto ao sucesso criaram uma geração exausta. O país se tornava exemplo e alerta ao mesmo tempo. Ainda assim, sua cultura começava a cruzar fronteiras. A música pop, os filmes e o estilo de vida coreano conquistaram o mundo. Era o nascimento do soft power, o poder de inspirar sem impor. A Coreia do Sul deixava de ser apenas um milagre econômico, tornava-se também um fenômeno cultural. E com isso, completava sua transformação, da guerra à inovação, da pobreza à influência global. Mas ainda faltava uma última lição: lidar com o preço da vitória. O novo século trouxe riqueza, mas também desequilíbrios. A população envelhece, as famílias diminuem e o ritmo de trabalho continua intenso. A Coreia do Sul passou a enfrentar uma crise silenciosa, a busca por sentido em meio ao sucesso. Os índices de exaustão e solidão aumentaram. A juventude, pressionada por notas e empregos, começou a questionar o modelo que construiu o país. O progresso havia vencido, mas será que a felicidade acompanhou? Ainda assim, o espírito coreano permanece o mesmo que sobreviveu à guerra, à fome e à pobreza. A mesma coragem que ergueu cidades do nada, agora move o país rumo a novas fronteiras. Hoje, a Coreia do Sul é líder mundial em tecnologia 5G, robótica e inteligência artificial. Suas marcas estão em todos os continentes e sua cultura é consumida em todas as telas. Mas, acima de tudo, continua sendo um lembrete: o futuro é construído, não herdado. E se há algo que o mundo pode aprender com a Coreia, é que o impossível leva tempo e disciplina. O milagre que começou no rio Han agora se reflete no brilho das telas. Mas em cada pixel ainda vive a memória de um país que um dia conheceu o escuro. A Coreia do Sul de hoje é um paradoxo fascinante. Um país que respira tecnologia, mas ainda se ajoelha diante dos ancestrais. Que cria robôs, mas respeita monges. Que exporta cultura, mas preserva silêncio. Seul brilha com luzes de LED, mas nas montanhas, sinos de templos ainda ecoam. Essa convivência entre o novo e o antigo é o segredo da sua alma. O caminho até aqui foi longo, e o preço, alto. Mas o resultado é inegável. Um dos países mais inovadores e admirados do mundo. A Coreia não renasceu apenas economicamente, renasceu espiritualmente. Descobriu que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em inspirá-lo. De nação devastada a império digital, o país escreveu uma das histórias mais impressionantes da humanidade moderna. E cada avanço tecnológico é, no fundo, uma homenagem àqueles que reconstruíram o impossível com as próprias mãos. O futuro da Coreia do Sul não é apenas promissor, é inspirador. Porque onde muitos viram destruição, ela enxergou oportunidade. E onde o mundo via cinzas, ela construiu luz. A Coreia do Sul é a prova de que o tempo, a dor e o esforço podem se transformar em arte. Em apenas meio século,
O país saiu da miséria para o topo da inovação global. E fez isso sem perder sua essência. Enquanto muitos buscam fórmulas para o sucesso, os coreanos mostraram que não há segredo. Há trabalho, fé e comunidade. Que a tecnologia pode nascer da pobreza e que um povo disciplinado pode reinventar seu destino. Hoje, quando as luzes de Seul se acendem, iluminam mais do que uma cidade, iluminam uma história de coragem. O país que um dia foi esquecido agora ensina o mundo a sonhar. A Coreia do Sul não reconstruiu apenas prédios, reconstruiu esperança. E talvez no fundo essa seja a verdadeira definição de milagre.